Olá a todos, eu sou a Mariane. Bem-vindos ao 16º Congresso de Física Aplicada à Medicina. Bem-vindos ao Confian. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho para vocês de modelagem matemática da leucemia promielocítica aguda com tratamento quimioterápico. Aqui nós temos o sumário e vamos começar com a introdução. Então, o primeiro registro de câncer ele foi em 2600 a.C., em um papiro egípcio. E nesse papiro ele continha ensinamentos de Imhotep, que é o pai da medicina. E ele descrevia casos de doenças e na frente um tratamento. Então, ele listava um caso de câncer de mama, que ele descrevia como mamas duras e frias ao tato. E na frente, que seria o tratamento, ele colocou não possui. Desde então, muito se tem sido estudado para achar melhores formas de tratar o câncer. E o número de câncer vem crescido muito. E cada vez ele vem crescendo mais. Então, hoje ele se tornou um problema de saúde pública. E ele é a segunda principal causa de morte no mundo, de acordo com a OMS. E para o Brasil, no triênio de 2020 a 2022, são estimados 625 mil novos casos. Isso somente no Brasil. Esse dado é do INCA. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre leucemias. Existem 12 classes de leucemias. E, dentre elas, a leucemia mieloide aguda. A leucemia mieloide aguda ela é dividida em 9 subtipos. E eles foram nomeados pelo Instituto de Estadiamento Francês, Americano, Britânico, FAB, de M0 a M7. Então, aqui eu trouxe a tabelinha para vocês dessa divisão que eles fizeram. Essa tabela é deles. Então, aqui nós temos M0 a M7 e todos os tipos de leucemia mieloide aguda, todos os subtipos, desculpa. E aqui é a que nós iremos estudar, que é o subtipo M3, da leucemia promielocítica aguda. A leucemia promielocítica aguda, ela representa 15% de todos os casos de LMA em adultos. Esse dado é em adultos porque ela é muito rara em criança. As crianças quase não são acometidas por essa doença, por esse tipo de leucemia. Então, aqui é um pouquinho da morfologia delas, né? Então, a principal característica delas são núcleos excêntricos, células com granulações e células denominadas phagocytes que possuem esses feixes, que são chamados de... que são bastonetes de Auer. Eles formam esses feixes e esse tipo de célula é muito comum é uma característica, na verdade, né, da leucemia promielocítica aguda. Em 90% dos casos, a leucemia promielocítica está relacionada com a translocação 15-17. Essa translocação leva à fusão dos genes PML, que é uma proteína característica da leucemia promielocítica, e do HAR-alfa, que é um receptor de ácido retinóico alfa. O nosso principal objetivo aqui é analisar a dinâmica do sistema. Então, aqui nós temos o nosso primeiro modelo matemático. Esse modelo, ele é de Yoshinari Jr., da tese dele de 2019. Então, aqui a gente tem um sistema com duas EDOs, uma representando a quantidade de células normais e outra representando a quantidade de células neoplásicas. Então, aqui a gente vai ter variáveis como taxa de reprodução das populações, taxa de mortalidade natural constante, capacidade de suporte, que vai ser muito importante para a gente, e taxa de resposta supressora também, que também vai ser muito importante para a gente. Então, a partir desse sistema, nós vamos encontrar pontos de equilíbrio para poder fazer uma análise da estabilidade e montar o nosso retrato de fase para a gente conseguir
estudar a dinâmica do sistema, levantar algumas hipóteses sobre ele. Então, aqui a gente tem... Então, a gente igualou as duas EDOs a zero e a gente obteve os seguintes resultados. Mas o resultado mais importante para a gente são esses dois, A igual a zero, ou essa equaçãozinha do segundo grau aqui. Então, nós resolvemos essa equação do segundo grau, obtivemos todos os coeficientes e chegamos em 3 pontos de equilíbrio. P0 provindo de A igual a zero e PI provindo da nossa equação do segundo grau. Aqui nós pegamos apenas os valores positivos da equação 3, quando eles forem reais, e definimos que A1 é menor que A2, e os valores de taxa de resposta supressora. Beta 1 é a taxa de resposta supressora de células leucêmicas sobre células normais, e beta 2 é a taxa de resposta de células normais sobre as leucêmicas. Essas taxas de resposta supressoras, elas vão variar muito de acordo com o estado de cada paciente. Então, tendo isso em mente, nós fizemos a análise da estabilidade local. A gente fez essa análise de acordo com a regra de sinal de Descartes e a gente teve essa seguinte situação para equação 3, e aí nós analisamos 3 situações. Então, tendo um único ponto de equilíbrio, tendo 2 pontos de equilíbrio e tendo 3 pontos de equilíbrio. Notem que aqui a gente avaliou diversas situações de taxa de resposta supressora. Então, nós começamos as simulações computacionais para o modelo sem tratamento. Então, aqui nós temos a nossa primeira simulação computacional, onde P0 é estável, que é o primeiro caso, onde a gente tem um ponto de equilíbrio só. E para qualquer condição, aqui a gente tem um retrato de fase. Um retrato de fase ele é muito parecido com um gráfico, mas ele não é um gráfico, ele é um campo vetorial. E aqui nós temos a representação das células normais, e aqui nós temos a representação das nossas células tumorais. A gente observa que tem uma tendência desse gráfico a ir a P0. Então, o que a gente consegue levantar com isso, de hipótese para isso? A gente consegue levantar de hipótese que o portador da doença, ele vai possuir mecanismos antineoplásicos eficientes e a doença vai ser pouco agressiva. Lembrando que aqui não tem nenhum tratamento, a gente só está analisando situações dentro do organismo de cada paciente. A gente está levantando suposições. Aqui a gente tem uma segunda simulação computacional, que é para o segundo caso, de 2 pontos de equilíbrio. Então, a gente tem o ponto P1, que é instável, aqui em cima, e o ponto P0, que é estável aqui embaixo. Notem que, inicialmente, a gente tem uma tendência P0, mas o retrato de fase acaba indo para P1. Ou seja, a gente tem uma tendência a ter um crescimento tumoral muito grande. Então, a gente consegue tirar como conclusão de que o paciente não vai ser portador de mecanismos antineoplásicos eficientes. A doença vai se instaurar no organismo desse paciente. Então, aqui a gente tem a terceira simulação computacional, onde a gente vai ter 3 pontos de equilíbrio. Então, P1 é instável, é ponto de célula, e os demais pontos são estáveis. Então, para condições próximas de P0, a gente vai ter uma tendência a P0, e para condições próximas de P2, a gente vai ter uma tendência a P2. Notem que a gente tem um equilíbrio aqui. Então, a gente pode ter de conclusão que que esse paciente, ele vai ter um equilíbrio entre os mecanismos antineoplásicos e a agressividade da doença. Então, ele pode evoluir para um estado de cura ou ele pode evoluir para a leucemia instalada. Então, aqui nós vamos ter o nosso modelo matemático com quimioterapia. Então, notem que o modelo com a quimioterapia, ele é o mesmo
do modelo anterior de Yoshinari, só que agora nós temos a associação de um quimioterápico, então nós adicionamos a quimioterapia na equação. Aqui nós vamos ter valores como taxa de decaimento de um agente quimioterápico, taxa de tratamento das células tumorais, taxa de mortalidade das células normais em relação ao tratamento, porque ele não afeta apenas as células tumorais, ele afeta também as células saudáveis, células normais. E a gente vai ter quantidade de um quimioterápico e fração de células mortas para uma quantidade de quimioterápico. Então, quando a gente vai tratar de um modelo com a quimioterapia, a gente tem que ter em mente que podem ter duas situações. A gente pode ter situações de administração contínua e de administração em ciclos, que foi a que a gente utilizou aqui, Então, para esse estudo, a gente usou a quimioterapia em ciclos. A gente não fez nenhum cálculo, a gente usou um protocolo parecido com um já existente de tratamento para câncer de mama, estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é o protocolo FAC, que é a aplicação de ciclofosfamida 4 em bolos, de forma intravenosa, 500 miligramas por metro quadrado de superfície corporal do paciente a cada 21 dias. Então, aqui nós vamos iniciar as nossas simulações computacionais para avaliar a dinâmica do sistema com um tratamento. Então, aqui nós temos em azul as células saudáveis, as células normais, e em vermelho as células tumorais. Para esse cenário, a gente não fez a aplicação de nenhum quimioterápico, a gente só está observando a dinâmica dentro do organismo do paciente. Então, a gente observa que aqui a gente tem um decaimento de células tumorais, até que a gente possui um crescimento muito grande de células tumorais, muito maior do que o crescimento de células normais. E o que a gente pode levantar disso? Que após 1.500 dias, o paciente provavelmente não sobreviveria. Aqui a gente tem um segundo caso. Para este caso, a gente fez a aplicação de um quimioterápico. Observem que a cada aplicação a gente tem uma queda. Existe uma queda no número de células tumorais. E durante o intervalo entre as aplicações, existe um crescimento. Então, a gente tem a queda, um pouquinho de crescimento, outra queda. E notem, aqui, nós temos a última aplicação da quimioterapia. E após a última aplicação, a gente observa um crescimento aqui. O que significa que o tratamento quimioterápico, a dose do quimioterápico não foi suficiente. Então, aqui a gente tem a mesma situação, só que agora a gente fez a representação por mais dias, em 2.500 dias, e na situação anterior a gente só fez a representação em 100 dias. Então, a gente observa que realmente a quantidade de células tumorais, ela continuou a crescer. Então, para essa simulação, nós aumentamos um pouquinho a dose de quimioterápico, e ao final da aplicação, a gente observa que ainda existe um crescimento, pouco, mas existe. Então, após as 4 sessões de quimioterapia, elas vão voltar, as células leucêmicas, elas vão voltar a crescer muito lentamente. Nessa última situação, a gente já tem um cenário muito melhor. A gente tem uma queda muito rápida, chegando quase à extinção das células tumorais. E o que a gente mudou nesse cenário? A gente tirou a capacidade de suporte delas. A gente diminuiu a quantidade de quimioterápico, mas o que influenciou aqui foi a quantidade de capacidade de suporte. Então, a gente viu 2 modelos matemáticos e a gente levantou simulações computacionais para a gente conseguir avaliar o que estava acontecendo naquele sistema. Sem o tratamento, o que aconteceria no organismo sem o tratamento e com o uso da quimioterapia. Então, aqui a gente tem as referências.
Obrigada por sua atenção e um bom congresso a todos.